Dessa forma, você vai aprender mais rápido. Porque o que a gente quer? A gente não quer só aprender. Hoje em dia a gente quer aprender, mas quer aprender logo, né? Quer pôr em prática tudo isso. Hoje pela manhã nós falamos sobre otimização de tempo em vários quesitos, né? Mas a gente também falou que a pressa ela é inimiga. Aquele velho ditado de que a pressa é inimiga da perfeição, ele faz todo sentido quando a gente imagina que você tem, muitas vezes, o mesmo tempo. Por exemplo, se eu pego uma sessão para editar e eu dou a mesma sessão para a Dani, quem termina mais rápido e por quê? Se disser tem 1 hora para fazer, é muito provável que a Dani não faça correndo, e nem eu. É muito provável que a gente faça o que der para fazer dentro de 1 hora, da melhor forma possível, e não que a gente faça correndo para conseguir terminar. E também é provável que a gente consiga terminar justamente porque a gente faz no tempo que tem que ser feito, sem pressa. É só uma forma de fazer uma analogia aqui. Agora, por que isso é um obstáculo? Né? Por que quando a gente fala de aprender, mas eu não consigo aprender rápido? Ou então, eu tenho dificuldade de aprender. Isso acabou se tornando um obstáculo na vida das pessoas. Porque muitas pessoas dizem, eu tô há 3, 4, 5 anos na fotografia e eu ainda não cheguei no resultado que eu quero. Eu tô, 2 anos na fotografia newborn, mas eu ainda não tenho o resultado que eu quero. Eu acho que eu tô muito lenta, eu acho que não consigo evoluir, ou eu não sei onde eu preciso evoluir. Ou, por exemplo, tem muita gente que assiste uma aula, sente dificuldade, né, de entender uma aula. Ou lê um livro, daí entende um pouquinho, daí no outro dia já não lembra, não entende aquilo que leu. Ou, o pior, né, faz anotações, resume, faz anotações, e aí você vai ver as anotações depois e não entende por que diacho você fez aquela anotação. Eu já fiz isso algumas vezes, confesso, de anotar alguma coisa que eu estava ali no calor da emoção, do momento do aprendizado, e anotei, crente que no dia seguinte eu ia ler aquela frase bizarra e entender o que eu estava pensando naquele momento. Isso acontece, mas às vezes acontece de uma forma muito pior. Pode acontecer pela distração, mas às vezes acontece porque parece que a gente não consegue acompanhar aquilo que a gente está vendo, né? Não consegue compreender mesmo. E isso, muitas vezes, faz com que a gente acredite que não é capaz ou que aquilo não serve para nós. Uma coisa que acontecia comigo eu não conseguia aprender Photoshop. Eu tive Photoshop na faculdade. Depois da faculdade, eu fiz um curso de Photoshop. Eu não conseguia editar as fotos porque... não sei, não consigo usar esse programa, que saco, vou fazer só no Lightroom mesmo, porque é mais fácil, mais intuitivo. Até que um dia eu falei, bom, eu vou aprender isso aqui. Eu fiquei o dia do chega, o dia que você fica com raiva, eu falo, vou aprender essa jossa agora. Aí eu me matriculei num curso de Photoshop que era de tarde e em um que era de noite. E eu falei, agora eu vou aprender esse negócio. E aí eu comecei a aprender. Mas qual foi a diferença? Porque você fez 2 cursos ao mesmo tempo e estava ali aprendendo? Não, porque naquele momento eu falei, agora eu vou aprender. Agora eu quero, agora eu estou realmente disponível para aprender. Porque muitas vezes as pessoas, eu quero aprender fotografia newborn. Mas daí vai lá, assiste um vídeo, compra um curso, aí não assiste o curso, ou foi lá antes... Quando podia ter coisas presenciais, ia lá, fiz 8 workshops, aí eu não consigo aprender. Por quê? Porque você não está realmente disposto a aprender. Porque você vai lá, às vezes fica fazendo selfie, fica fazendo stories, e não presta atenção e acha que vai aprender por osmose, acha que é um vírus do conhecimento que vai pegar, assim, né, abduzido pelo conhecimento, e agora eu vou lá e eu sei fazer. Não é assim que funciona. Você tem que realmente está disposto a aprender e praticar, pôr isso em prática, né? Acho que ela quer no seu colo. Filomena, põe ela no chão. Se eu colocar ela no chão, ela vai cavar minha perna e vai me machucar. Ela vai querer vir. E o mais importante aqui é a gente entender como é que a gente supera isso, né? Como é que eu supero esse problema com o aprendizado? Eu preciso melhorar. Existe diagnóstico e cura. Importante que você saiba isso. Como assim? Não estou compreendendo.
Diagnóstico é que existe algo de errado, sim, mas não com você, com a sua estratégia de estudo, com a sua estratégia de aprendizado. Ou seja, existe algo de errado, sim, mas não com você, com a sua estratégia de estudo, com a sua estratégia de se referir ou se reportar ao aprendizado que você se dispôs a fazer nesse momento. Então, o que eu preciso? Ó, o nosso cérebro, veja bem, o nosso cérebro tem bilhões de células. É muita. Dessa forma, a gente pode afirmar que o cérebro tem uma capacidade infinita, infinita mesmo, para aprender tudo aquilo que você desejar na sua vida. Dá para passar uma vida inteira aprendendo coisa nova e não vai esgotar. Dá para ficar todo dia aprendendo alguma coisa e sobra espaço para aprender. O nosso cérebro tem uma capacidade infinita, só que a gente precisa compreender uma forma de estimular. Primeiro, como a Dani falou, você está disposto? Não dá para esperar resultado diferente fazendo sempre a mesma coisa. Então a gente começa por aí, quer resultado diferente? No aprendizado, muda a forma de aprender. Quer resultado diferente na sessão, muda a forma de realizar. Alguma coisa não está indo bem se o resultado não está do jeito que você quer e você precisa mudar. Então aqui é a mesma coisa. Você precisa... Por que quando a gente fala, né, Dani, do treinamento newborn, do nosso programa, treinamento newborn é um programa anual. Quando você se manipula, é um programa que você consegue finalizar em 2 meses, porém, você tem um ano inteiro de acesso, de aulas ao vivo comigo e de suporte, tudo que você precisa durante um ano inteiro. Para que o aluno possa ver e rever e fixar o conhecimento e praticar nesse tempo, né? Então, por isso é tão importante que você consiga praticar o conhecimento. Às vezes você, por exemplo, qual é o problema antes, que a gente já tinha visto antes, quando as pessoas iam num workshop ou um curso, quando é presencial, e você vê naquele dia e nunca mais vê o conteúdo. Você sai de lá, você esquece muita coisa. E hoje em dia, com a facilidade do online, como que a gente aprende muitas vezes? A gente aprende por repetição. Então, quando a gente assiste mais vezes, a gente consegue fixar o conhecimento, a gente consegue entender onde está errando. Aonde que eu estou errando? Por exemplo, quando eu queria aprender Photoshop e não estava conseguindo, eu comecei também a fazer alguns cursos online, eu não tinha no Brasil, então, para um curso de fora, e eu comecei a ver ali o passo a passo, fui fazendo junto, falei, ai, não entendo, vou lá na aula presencial, não entendo, é muito rápido. E aí, no online, eu vou lá, assisto um pouquinho, pausa. Entendi, agora eu comecei a fazer, e as coisas começaram a fazer sentido. E principalmente quando eu falei, agora eu vou aprender. Agora eu quero aprender, agora eu estou disposta, eu estou disponível, eu realmente quero aprender. E vou me esforçar para isso. Então, gente, além de tudo isso, o que eu preciso compreender? Voltando na capacidade do cérebro, que ele pode sim aprender, e o que está errado é na forma como você decidiu resolver esse aprendizado, né? É no processo, você precisa de método. Quantas vezes eu falei, por exemplo, que o fato de você ler algo sobre o assunto ou assistir um vídeo sobre o assunto faz com que você tenha o conhecimento, mas não necessariamente saiba como usar esse conhecimento, entende? Eu acho que isso está muito fresco na minha cabeça, porque provavelmente eu tenha falado sobre isso hoje com alguém, ou no 801. Se eu leio, vou ler sobre Botox. Vou lá, vou pesquisar como fazer Botox. Ai, caramba, o que vocês duas estão fazendo? Estão se rosnando. Para, Filomena, sossega. Desculpa, gente. E aí, como fazer Botox? Vai aparecer milhões de artigos e vídeos da pessoa explicando como é que faz. Eu tenho conhecimento, eu sei que eu tenho que pegar uma agulha e injetar ali nos lugares e tal. Mas isso vai fazer com que eu saiba como usar esse conhecimento? Não. Eu preciso de um método, eu preciso de um aprendizado mais profundo sobre isso para saber como usar. Eu preciso de alguém que me guie e me diga como fazer. Então, é como se fosse assim. Eu posso ler sobre tudo na vida e ter conhecimento sobre tudo que eu quiser na vida. Hoje em dia, com a internet, tudo facilitou, mas não significa que você vai usar ou
vai saber usar aquele conhecimento. Isso é muito importante que a gente... Porque a forma que a gente consegue aprender é com uma metodologia por trás. Se você não tem um método por trás, só você assistir ali um tutorial, alguma coisa, não quer dizer que você vai conseguir fazer. E é isso que traz muita frustração aqui, trazendo para o nosso tema, para a fotografia newborn. É por isso que muita gente passa anos e não consegue evoluir. Por isso que tem tanta gente que está insatisfeito com o trabalho, que está infeliz e fala, eu tô com tanto tempo, eu gosto tanto de fotografia newborn, mas, sabe, eu vou continuar fazendo acompanhamento mensal, que é o que é a maior renda do meu estúdio, vou continuar fazendo essa outra coisa, que é a maior renda do meu estúdio, mas eu gostaria tanto de fazer o newborn, mas eu não consigo, eu não sei por onde, eu assisto um monte de coisa e parece que, sabe, não deslancha, porque tudo isso precisa de uma metodologia, né? Não basta você só assistir um vídeo, ver uma coisa na internet, tem muita coisa importante que às vezes são dicas, são coisas que realmente fazem diferença no trabalho. Mas se você está precisando de uma coisa maior para evoluir, você quer evoluir mais rápido, quer aprender de verdade, você precisa ter uma metodologia, que isso vai encurtar o seu tempo de aprendizado. Então, por exemplo, muitos dos nossos alunos do treinamento newborn têm uma evolução rápida, por quê? Porque tem uma metodologia por trás. E se a Bel tivesse tido um curso desses, ou tivesse acesso a essas informações, a uma metodologia, com certeza ela teria evoluído antes. A gente não teria demorado tanto tempo para chegar onde a gente chegou. Hoje em dia, as pessoas começam muito melhor. Elas conseguem evoluir muito mais rápido aqueles que têm acesso a uma metodologia. Porque é assim que você vai conseguir aprender melhor, é assim que você vai saber pôr as coisas em prática. Porque às vezes a gente quer aprender as coisas sozinhos na internet, e aí, sabe, faz uma coisa, faz outra, mas fica meio perdido. E aí, tem até um exemplo fácil sobre isso. É assim, ó, você tá ali, assim, aí você pega a foto. Tá no baldinho e na pose assim. Ai, que linda, vou fazer. Eu tô falando porque eu já fiz. Aí vai lá e não dá nada certo. Por quê? Você tentou fazer sozinho. Você não sabe como a pessoa que estava lá fez, que método ela usou para colocar o bebê, como é que ela forrou naquele baldinho, por que ela fez aquilo, em que momento ela fez aquilo, em que estágio do sono o bebê estava, como é que esse bebê era, ele era tranquilo, ele era agitado, ele estava acordado, ele estava dormindo naquele momento, ele dormiu ali, ele se agitou, ele mamou antes, ele estava com a barriguinha ok, você não sabe. E aí você só acha, mas eu nunca consigo fazer isso. A Bel faz foto, eu sempre quero fazer, mas para mim nunca dá certo. Fulano faz tal pose, para eles dar certo, para mim nunca dá certo. O que será que tem que eu não consigo aprender? Às vezes é uma coisinha, às vezes é o forro que tem ali por baixo, às vezes é a forma de pôr o bebê, às vezes é a forma que você enrolou o bebê no wrap, às vezes é um detalhe, são coisas pequenas, mas se você não tem uma metodologia, você não consegue aprender, você vai demorar mais, e aí você vai ficar frustrado. E assim, quando tem um método, tudo fica mais fácil. Nossa, era isso, cara, eu vou fazer. Deu certo, nossa, que lindo, sabe? Tão simples. Todo dia, eu tô fazendo de manhã, 8h01 da manhã, a nossa live 801. Todo dia, de segunda a sexta-feira, 8h01 da manhã, sagrado, tô lá. A gente já tá, acho que na quarta ou na quinta semana de fazer direto. 801 é um projeto que existe desde o ano passado, eu fazia uma vez por semana. O que acontece nessas lives? Eu falo ao vivo com as pessoas que estão lá. Sejam essas pessoas fotógrafas que já estão há 4, 5, 6, 7 anos no mercado, sejam essas pessoas de outras áreas da fotografia que estão querendo migrar para a fotografia newborn e família, sejam pessoas que estão iniciando, estão vindo de outra profissão, não são nem fotógrafas, mas estão vendo uma luz nessa profissão, porque sim, a profissão de fotografia é uma luz, se você souber gerir esse negócio, né? Então, ele é rentável, ele é lucrativo, mas a gente precisa levar isso muito a sério também, para que seja, né? E todo dia eu falo com pessoas como a gente, pessoas que vivem ou não da fotografia, que querem viver ou não, como eu acabei de explicar. E algumas pessoas, por exemplo, o que diferencia as pessoas? Eu estava falando sobre isso porque pessoas vêm tirar dúvidas comigo. Ela vem, fala comigo ao vivo e me pergunta algo para eu poder responder. Seja algo técnico, seja algo sobre o que você faria nessa situação, e a gente tira dúvidas ao vivo ali. Por que eu tô falando isso?
pessoas de 5, 6, 7 anos de fotografia têm as mesmas dúvidas que pessoas que estão entrando agora, muitas vezes. E veja bem, não estou comparando e dizendo que essa pessoa não tem conhecimento. Só que às vezes faltou algo básico lá no início, né? Faltou uma linha de raciocínio, uma sequência para seguir, para dar certo no negócio. Pulou uma etapa, muitas vezes, por conta da pressa e de não ter paciência, né, Dani, na hora de começar nesse mercado. O conhecimento é como construir uma casa. Se você não faz bem o alicerce ali, a base da casa, e já quer fazer erguer as paredes de qualquer jeito, já pôr o telhado e já morar lá dentro, o que vai acontecer ao longo do tempo? Vai dar goteira, vai ter infiltração, vai dar problema na parede, o piso, vai acontecer não sei o quê. A casa não vai ter uma estrutura forte e logo vai dar problema. Logo, se o conhecimento não está bem embasado, se o conhecimento ele não tem toda a base para ser construído, né? Somando toda a informação, vão ter muitas lacunas. E aí o que acontece com essas lacunas? A pessoa começa a ter prejuízo, começa a ficar frustrado porque não consegue chegar no resultado que quer. Às vezes nunca consegue acalmar o bebê, nunca consegue saber o que fazer, não consegue evoluir no seu trabalho, não consegue aumentar o seu faturamento, não consegue diminuir o tempo de ensaio. Então, começam a ter várias lacunas, vários problemas. E ao longo do tempo a pessoa vai desanimando e fala, gente, newborn não é para mim, isso daí não é para mim. Eu gastei um monte de dinheiro comprando próprios acessórios, eu tenho prateleira abarrotada, eu tenho um guarda-roupa cheio de coisa, mas, sabe, fotografia newborn não é para mim. Por quê? Porque comprou um monte de próprio acessório e não investiu no conhecimento, não fez a base. Até uma pergunta, né? O que diferencia as pessoas que têm resultado das pessoas que não têm resultados? O que diferencia, por exemplo, eu, Hellis Mortal, que vou lá fazer uma prova de vestibular e passo lá na rabeira para entrar, porque aconteceu comigo quando eu prestei vestibular para o curso que eu fiz, da pessoa, o que diferenciou a Bel da pessoa que gabaritou uma prova? Será que eu sou mais burra que aquela pessoa? Eu sou tão burra que eu não consegui? Tudo bem que eu não estudei, assim, né? Mas tava aí o problema, ó. Eu já consigo identificar o primeiro. O que diferencia essas pessoas que têm resultado das que não têm resultado? É a base da experiência. Eu mesma, nós, né? Eu falo eu porque eu que fotografo. Mas eu mesma, quando a gente começou, na fotografia em si, a gente começou com uma câmerazinha de entrada, uma Nikon D3100. Antes dela, a gente usava uma Super Zoom ainda da Canon, que é nem semi-profissional. Foi uma Nikonzinha D3100, câmera cropada, depois evoluímos para uma 7D, e aí quando eu entrei no newborn foi para uma Mark II, uma 5D Mark II da Canon, que já era uma full frame. Hoje eu tenho resultado muito diferente com a mesma câmera. Quer dizer, eu mudei fiz um pequeno upgrade, fui para Mark III, mas é quase que o mesmo equipamento, e eu mudei a forma como eu uso o mesmo equipamento. Eu tinha as mesmas lentes lá no passado e as mesmas lentes hoje. E o que mudou? Mudou a forma como eu uso o meu equipamento. E hoje em dia, mudei. Se a Bel pegar uma câmera de entrada, por exemplo, uma T6i com a lente do kit, ela vai conseguir ter um bom resultado? Sim. Se a Bel for fotografar com a luz natural, ela vai ter um bom resultado? Sim. Com uma luz contínua? Sim. Com flash dedicado? Sim. Se ela for fazer uma foto newborn com o celular, ela vai conseguir ter um bom resultado? Vai. Por quê? Porque ela domina a técnica. Porque ela entende. Me senti tão elogiada agora, obrigada. Tá, eu também vou conseguir fazer uma foto boa. Tava indo tão bem. Não posso ser tão legal. Tem que ser canal também. Meu Deus! Corta a pé. Anne, corta depois. Se você domina o conhecimento, você sabe usar bem o equipamento e domina o conhecimento, a técnica da fotografia newborn que a gente está falando aqui, você vai ter um bom resultado, seja com o equipamento que for, seja com a luz que você estiver usando, seja com a condição que você tiver. Você vai conseguir extrair o melhor resultado? Claro que se a Bel for fazer uma foto com uma câmera full frame e uma lente fixa, ela vai ter um resultado muito melhor do que se ela for fazer com o celular, por exemplo. Vai ter uma qualidade
da construção ótica, de várias coisas, porque um celular não fotografa, não tem a mesma qualidade que de uma câmera, né, full frame, uma câmera profissional. Mas a imagem em si, o posicionamento, a técnica que ela usou, vai ser tão boa quanto. Então, é isso que importa. Você precisa dominar o conhecimento, você precisa dominar a técnica. E aí, por que os nossos alunos do treinamento newborn têm resultados, né? Conseguem atingir os objetivos? Quando eles fazem parte do programa, realmente dispostos, né? Que assistem, de fato, às aulas. Quem não assiste à aula não sabe o que está acontecendo lá dentro. Então, aqueles que assistem à aula têm resultados. Porque tem base, tem fundamento, tem método, tem passo a passo, tem entrega, tem comprometimento, né? Tem tudo isso, tem caminho para ser percorrido. Por essa razão, inclusive, tem uma ordem em qual o curso deve ser seguido, né? Existe isso. Então, a gente precisa compreender que isso é uma base fundamental. Eu estou dizendo que é só assim que se aprende? Não. Eu estou dizendo que se não tiver método, independente de qual seja ele, se não tiver alguém para conduzir, a gente até pode aprender, mas vai levar muito demorar mais tempo. Você vai errar mais, você vai aprender na tentativa e erro e vai levar muito mais tempo. Por isso é tão importante ter um mentor, seja o que você quiser aprender na vida. É muito importante que você tenha um mentor. O que é um mentor? É uma pessoa que já tem mais experiência, que domina a técnica e que consegue passar isso para outras pessoas. O mentor é aquele que guia, né? Mostra ali o caminho, vai iluminando ali na frente para você saber o norte, por onde você deve seguir. Então, assim você consegue aprender muito mais rápido. Quando você tem um mentor, quando você segue alguém, quando você vai em busca de uma metodologia. E isso faz toda a diferença. Sabe que eu lembrei de uma coisa agora, porque a gente andou assistindo Harry Potter, né? Então, o pessoal aí que é fã ou que pelo menos assistiu algum filme do Harry Potter, do momento em que ele aprende que dá para usar a varinha como uma lanterna, que ele fala Lumos. Lumos Maxima. Lumos Maxima. Lumos Maxima. É quase como se a gente desse na sua mão uma varinha, em que no momento em que você precisa de luz, você faz isso e é como se o teu mentor aparecesse, plim, né, um pop-up ali, porque você tem para quem perguntar, você tem para quem correr, né? Você tem grupo, pelo menos no nosso caso, né, no nosso programa, tem grupo do Face, onde os alunos podem compartilhar suas histórias, compreender que outras pessoas estão passando pelo mesmo processo, então você não está sozinho, né? Isso faz com que a gente vá mais longe e vá mais rápido, né, juntos. Eu acredito também muito nessa ideia de grupo. Grupo de estudos, né, como existem vários no Facebook, um grupo de estudo ajuda, são pessoas que têm o mesmo interesse e um ajuda o outro. Por quê? Porque muitas vezes você está lá, resolve trabalhar com a fotografia newborn, e aí as pessoas da sua família, ou né, enfim, falam assim, ai, mas será que isso vai dar dinheiro? Ai, será que está dando resultado? Ai, será que isso? Ai, será que aquilo? Ai, você está gastando tanto dinheiro com esses próprios acessórios aí, será que vai dar retorno? Se você não tem ninguém com quem dividir a sua experiência, as suas dúvidas, as suas incertezas, você não tem ninguém para dividir sobre esse tema, é muito difícil, porque você está sozinho, você se motivando. Você tem um grupo de estudos, por exemplo, isso é muito importante, porque ajuda você a dividir essas dificuldades. E outras pessoas têm as mesmas dificuldades, as mesmas dúvidas, tem uma outra experiência, e você vai trocando experiência, e você vai falando, então é assim, nossa, podia ter feito outra coisa, não sou só eu que tenho essa dificuldade, outros também têm, e aí você vai perder a motivação. Muitas vezes, quando você se sente sozinho no conhecimento, querendo aprender alguma coisa, você se sente sozinho, você vai deixando de lado, porque você vai perdendo a motivação. E toda vez que a gente fala, né, dessa questão eu tinha comentado aqui, por exemplo, o que difere essas pessoas, ou por que os nossos alunos conseguem atingir esses objetivos, né? Porque além de ter base, ter fundamento, ter método, passo a passo, tem entrega da nossa parte
e da parte deles. Então, quem consegue também se entregou ao processo, também confiou no processo, também acreditou naquilo. E toda vez que a gente fala em alguma coisa assim, a gente traz, por exemplo, uma solução, a pessoa ainda continua, fala assim, cara, mas ele escuta isso e fala, mas para mim não dá certo. O que eu preciso para resolver isso? Comprometimento. Comprometimento. O fato de você fazer a matrícula em alguma coisa, você que tá aqui, eu tô nem falando de nada para vender. E olha que eu tô aqui todo dia, gente. Tô aqui todo dia. Todo dia, Mike Wazowski. Isso sempre me lembra essa frase. Tô aqui todo dia, então ninguém pode negar, né? Porque eu tô todo dia disponibilizando um pouco do meu tempo para contribuir com a nossa classe, né? Porque eu acredito nela. Então, o que você precisa para isso? Uma forma de superar, de matar mais um obstáculo em cima de um obstáculo é o comprometimento. Isso serve para tudo na sua vida. É muito importante. O jeito errado da gente fazer, né? Você quer aprender, e você quer aprender mais rápido, e você quer evoluir, e você quer ter resultado. Qual é o jeito errado? Conveniência. Porque etapas. Eu aposto que não é conveniente para ninguém estar aqui esse horário. É mais conveniente estar sentado no sofá, assistindo Netflix. Ou qualquer outra coisa, o que quer que seja, Jornal Nacional, o que quer que você assista. Mais conveniente. É mais conveniente, não é? É mais conveniente mesmo. Tipo, você podia estar jantando, estar fazendo qualquer outra coisa agora do que está aqui. Mas vocês que estão aqui não nasceram para ser convenientes. Vocês nasceram porque vocês são comprometidos. Claro que vocês não nasceram por isso, mas vocês estão aqui porque vocês são comprometidos. Não, eu só nasci porque eu ia ser uma pessoa comprometida. Não é, mas você já é diferente de um veio. Por alguma razão, escolheram a conveniência. Teve gente que não veio porque não pôde. A gente sabe, tem gente que trabalha, tem gente que tem horários diferentes, tem gente que tem outras coisas. Não dá, infelizmente, não dá para todo mundo vir. Mas teve gente que escolheu a conveniência. É isso que difere você da pessoa que não está aqui. Da maioria das pessoas que não está aqui. Quando que você realmente aprende uma coisa na vida? Quando você realmente se compromete em fazer aquilo. Quando que uma dieta funcionou? Vamos falar que dieta porque está no começo do ano, né? Todo mundo passou por Natal e Ano Novo, aí comeram bastante. Então, aí começo do ano vem dieta, né? Aquelas promessas de Ano Novo. Quando que uma dieta funciona? Quando você se compromete e realmente todos os dias você leva a sério a sua alimentação, faz exercícios, e aí as coisas começam a funcionar. A sua saúde começa a melhorar, você começa a perder peso, enfim, começa a ter um condicionamento físico que você queria, seja lá qual for sua meta. É assim que funciona, é quando você se compromete. Eu posso cortar aqui sem te atrapalhar? Porque a Marioli, ela mandou aqui uma mensagem, vou até compartilhar aqui com todos. Eu tô no treinamento newborn, tô na metade e realmente já vejo melhora no meu trabalho, incluindo que eu me sinto mais confiante. Ela não fala português. E o curso não é espanhol, não tem legenda, não tem tradução. E ela não é a única pessoa que não fala a nossa língua que faz parte do nosso curso. Inclusive, temos alunos que são italianos. Que não falam a nossa língua. Falam só italiano. É conveniente para ela? Definitivamente não. Definitivamente pior do que para qualquer ser humano que fala a nossa língua, é muito menos conveniente ainda para ela. Mas por que ela tem resultado? Por que ela já se sente diferente? Porque independente disso, ela se esforça, ela está ali comprometida. E eu precisei parar aqui, eu li o comentário dela, eu precisei parar aqui e, bater palmas até para ela. Porque não é conveniente. O curso que realmente fez diferença na nossa vida, na fotografia, foi que aqui no Brasil quase não tinham cursos. Lá em 2013, a fotografia newborn estava começando. A Bel foi para os Estados Unidos, eu inscrevi ela no workshop. A Bel não fala inglês, a Bel não fala espanhol, né? Ela mal fala português. Da Bolívia. Então a Bel não fala inglês. E a Bel, eu inscrevi ela. Entender espanhol um pouco, mas
Não consigo falar. A Bel foi para os Estados Unidos e fez um curso sem tradução, sem nada. Eu falei, Bel, o curso é prático, vai lá, assiste, né? Você vai entender a imagem e o contexto que está acontecendo. E vai lá e aprende. A Bel falou, ai meu Deus, você é louca me inscrevendo nesse curso. Eu falei, ué, se não tem no Brasil, se não tem em português, vai lá, aprende. A diferença é que eu não podia rever, né? Então, passou. Eu não entendi nada do que as pessoas falaram. Independente de ser prático, Nem teve replay, né? o que a pessoa falou foi falado e fim. Entrou por um ouvido, saiu pelo outro. Nem sei se entrou, porque não entendi nada. E é bem provável que essa limitação tenha me prejudicado de alguma forma. Porque perdeu muita informação. Possivelmente eu teria aprendido muito mais. Se eu pudesse rever, talvez eu tivesse aprendido mais, mesmo sem entender. Mas, enfim, independente disso, eu estava lá comprometida. Eu consegui fazer o máximo. Não foi fácil, assim como com certeza não é fácil para ela, e não é fácil para a maioria, independente se fala a língua ou não, porque você precisa de comprometimento para assistir às aulas, para estar ali em algum momento do seu dia também. E aí, o que a gente tem de aprendizado com isso? Que comprometimento bate conveniência. Comprometimento vence conveniência. O que é conveniente te afasta do sucesso. Normalmente a gente precisa se desafiar. E aí, Dani, a gente chega aqui numa parte em que o que a gente pode fazer para superar esse obstáculo na nossa vida, né? De que forma, se existe alguma coisa que eu posso resolver, um jeito certo, né, de superar esse obstáculo. Eu falei com a Aline esses dias no 801, como eu falei para vocês, estou todo dia lá, então todo dia eu falo com várias pessoas. E ela falou uma coisa para mim sobre puff. Ela falou que só fazia foto nos props e tal, e aí, quando eu fui investigando, conversando com ela, eu descobri o motivo pelo qual ela não usava o puff. Ela não usava o puff porque ela não conseguia fazer pose no puff. E ela já não gostava do puff por causa disso. E ela já teve puff. E ela se desfez do puff. E a gente conversou muito, e ela voltou atrás, ela falou que vai aprender agora e está disposta. E o que eu quero dizer com isso? Provavelmente ela desistiu porque acreditou que ela não tinha capacidade. Ah, isso não é para mim, deixa para lá. Isso é muito difícil. Lembra uma vez que uma menina me mandou mensagem e falou assim, eu tô começando agora, e uma fotógrafa que já tá há anos no mercado me respondeu que iniciante não pode começar fazendo foto no puff. Quando ela me falou isso, primeiro ela falou... Pra gente é piada. Primeiro ela falou isso, depois que eu falei, de onde você tirou isso? Ela me contou, eu falei, não, cara. Aí a gente às vezes descobre que tem cego guiando cego. O problema é que, assim, pra gente é uma piada falar isso. Fala, não, a pessoa tá bem louca, nada a ver. Só que pra quem tá começando... A Aline tá aqui, ela já fez um ensaio e conseguiu. Comprometimento, Aline, ó. Era muito mais conveniente desistir do puff, né? Cara, que massa. E aí, o que acontece? Eu esqueci que eu tava rolando a criatura. Desculpa, é que a hora que ela respondeu, eu pensei, nossa, que massa. Fiquei muito empolgada, porque a gente conversou muito sobre isso. Pra gente hoje, se falar, não, o iniciante não pode começar no puff, porque é muito difícil, deve começar com o próprio, vou rir da cara da pessoa. Só que quem é um iniciante e não tem consciência, não sabe como funciona a fotografia newborn, vai acreditar. Vai achar que é verdade. E falou, uma pessoa mais experiente falou, tá falado, beleza, nem vou me atrever a mexer no puff, porque eu não vou conseguir. Sendo que não, puff é onde rende a maior quantidade de fotos. É onde você pode começar a aprender primeiro, que vai ser mais simples, mais seguro também para o bebê, e que se você dominar bem ali, você domina qualquer coisa, você domina a prop também. Ou seja, você não é incapaz. Sim, alguém pôs uma crença limitante ali na sua cabeça, te falou uma coisa e você só acreditou. Você acreditou. Porque o que existe muito também, não só na fotografia newborn, mas em qualquer ramo de atividade, pessoas que sabem um pouquinho, daí vai lá alguém ter uma dúvida, a pessoa fala o que ela acha, né, dá a opinião dela, sem ter certeza, sem, né, por uma ingenuidade, acaba falando uma coisa que não é verdade e acaba limitando o outro. E às vezes pode até ser um ponto de vista também, né? Pode ser, não tô dizendo que essa pessoa mentiu quando ela respondeu isso, mas na cabeça dela, ela acredita nisso. Mas... Podia ser uma pessoa sem conhecimento
tentando ajudar a Tentando outra ajudar que a não outra. tinha conhecimento e acabou falando uma coisa falha, uma informação vaga, que acabou, né, distorcendo as coisas. E existem ações que são inadequadas muitas vezes, mas tá tudo bem, toda ação pode ser corrigida. Você não tem como recuperar o que você já fez. Quantos aqui já fizeram vários ensaios bons, principalmente quando começaram, que pensam assim, nossa, se eu pudesse, eu ia refazer os ensaios, os primeiros que eu fiz, né? Essa é uma ação que não pode ser corrigida, porque já foi feito, tá lá no passado. O que você pode é corrigir o curso daqui para frente. Eu não quero mais que seja assim, então daqui para frente eu preciso mudar para que seja diferente. Porque se eu continuar fazendo igual, vai ser igual. Sim. Então, o que eu posso mudar para ser diferente? Corrigir, né? Toda ação ela pode ser corrigida. Ah, mas eu sou burra, eu não aprendo. Aprende sim. A gente tem que tomar cuidado, gente, para não atribuir o fracasso como aspecto da nossa identidade. Nossa, falei identidade. Como aspecto da nossa identidade. Tipo, a pessoa que acha que tem algo de errado com ela, né? Por exemplo, eu sou burra, não aprendo mesmo. Eu sempre me considerei uma pessoa burra para aprender línguas. Inglês. Inglês, espanhol, já tentei, inclusive. Nossa, eu sou burra aquela porta, não consigo. Não consigo. Aí eu lembro que uma vez eu estava fazendo curso particular de inglês para aprender inglês, porque eu queria poder viajar e conseguir me comunicar com as pessoas. Primeiro, a primeira vez que eu me senti burra, quando foi a primeira vez que a gente viajou, foi inclusive para esse curso, que a Dani falou que eu não falava inglês, fiz um curso de férias. Foi 2 meses, um mês de curso, 2 meses, intensivão, assim, de férias, para conseguir me virar lá. Porque eu ia, inclusive, sem a Dani fazer o curso. A Dani só ia até o hotel comigo, e de lá eu ia pegar um táxi, fazer as coisas, e eu queria, pelo menos, se eu me perdesse da Dani, falar, eu preciso chegar no hotel. E aí, eu sei pedir informação. Eu sei fazer as coisas. Aí a gente chegou no hotel, interior dos Estados Unidos, lá em Nebraska. Eu falei pra Dani, pega um refri pra mim lá embaixo, na recepção. A Dani falou, não, pega você sabe pedir um refri, né? Daí eu falei, tá bom. Aí cheguei lá e falei que eu queria uma coca. O cara me trouxe sal. E eu pensei assim, ferrou, cara, porque eu não tenho como explicar que não era sal que eu queria. Entende a limitação que eu tava? Aí chegou um cara atrás de mim que também não falava a minha língua, mas ele compreendeu que eu pedi de uma forma estranha, mas ele compreendeu o que eu queria. Aí ele falou pro cara, não é isso que ela quer um refri. Daí ele explicou alguma coisa, daí o cara me mostrou o refri, eu falei, aham, tipo, foi muito tenso pra mim, porque eu cheguei no quarto, eu pensei, cara, eu sou muito burra, eu pedi um refri, me deram sal, que burra, como que eu posso ser tão burra, cara? E aí, morreu pra mim o inglês naquele momento, e eu pensei, eu não tenho capacidade de aprender, não tenho. Aí, beleza, ainda assim, a gente passou em Nova York, fui no Starbucks, pedi um café com leite, e eu pedi café com leite, me deram um balde de café, um copo cheio de café. Aí eu cheguei e tentei falar pra pessoa, tipo, e o leite, né? Daí o cara apontou para um lugar ali, tipo, tinha leite ali na garrafa, você que se vira e coloque, mas eu gosto de leite e um pouquinho de café, não um balde de café com um pouquinho de leite. Então, tive que abandonar o café, fui embora, desisti e pensei, o inglês não é para mim. Aí fiz aula de inglês, como eu tava falando, tudo mais, e percebi que o problema não estava aí. O problema estava no método. Quando eu fui, um pouco tempo atrás, das últimas vezes que eu fui para os Estados Unidos, eu ainda estava nesse momento de de aulas de inglês particular, e eu falei para a professora, tem uma coisa que é importantíssima para mim, eu preciso pelo menos pedir meu café. E eu gosto do meu café assim, no Starbucks. Como é que eu pego? E a gente teve aulas de como pedir meu café no Starbucks. Teve uma aula só para isso. Então eu fui muito Inclusive, confiante. A Bel sabe pedir isso em espanhol, ela consegue pedir no Japão, em qualquer lugar, ela só sabe pedir o café dela. Não, isso nunca mais sai errado, gente. É excelente. E eu fui muito confiante, né? Ai, pomposa lá. Falei, agora eu vou conseguir pedir meu café. Aí cheguei lá no primeiro Starbucks e fui lá e pedi do jeito que tinha para pedir e veio errado. Pensei, cara, não pode ser. Mandei mensagem para minha professora de inglês. Falei, cara, tem alguma coisa errada. Dela, como é que você pediu? Eu falei, foi assim. Ela, tá certo, não tem nada de errado. Fui a segunda vez, porque eu tomo vários cafés no dia, né? Eu falei, nossa, eu tenho muito tempo para praticar. Tentei de novo. Veio errado.
Aí ela falou, tenta falar para ele que você prefere com mais leite. Falei, mas o copo já é com leite, né? Tipo, o copo é leite e é uma dose de café. Eu tinha que pedir com meia dose, meio shot do café. E o cara não tava... E aí eu percebi que teve, acho que na terceira ou na quarta vez... Não, nenhuma das vezes eles tinham conseguido ali. Só que a gente precisou ir para um outro lugar no país. E a gente foi pegar um voo e eu falei pra Dani no aeroporto, eu vou tentar de novo no aeroporto. Outro lugar, né? De repente outra pessoa, pode ser que me entenda. Pedi e não é que veio certo? Eu falei, tinha alguma coisa errada com o cara. Ele talvez não tenha da forma correta. E a gente chegou lá na outra cidade, no outro estado, pedi, veio certo. Ah, então o problema não sou eu, já tô melhor, ó. Quando eu voltei para o mesmo lugar e fui lá, era o Jeff, não me conheço todo mundo, eu converso com todo mundo. E aí eu fui pedir pro Jeff de novo, né? E aí o Jeff começou a gesticular, eu falei, ele tá tentando me dizer alguma coisa, mas eu tava muito limitada. E eu falei assim, não, Jeff, é isso que eu quero. Ponto final. Daí ele, ok. Aí veio certo. Ou seja, ele tava protestando comigo, falando, moça, mas só vem um shot, você quer metade mesmo? É isso? Era isso que ele tava tentando me dizer, eu não tava compreendendo. Onde eu quero chegar com tudo isso? Eu quero dizer que o problema não é que eu sou burra para aprender. O problema está no método. O problema está que, se não tiver uma forma, minha professora parou um dia para me explicar, é assim que você pede, esse é o jeito certo. Tudo bem que a minha limitação foi ali para pedir, mas eu consegui, eu fui muito feliz tomando meu café. Entende? Às vezes a gente acredita que não é para nós, tenta outra vez você tem todas as formas erradas, todas as vezes. E aí, quando eu mudei, quando eu resolvi a direto, funcionou. Não continuei com o inglês, tá? A gente ainda continua achando que não é para mim, mas quando eu estou nos lugares, nos países e um pouquinho de tempo que eu estou inserida, eu me dou melhor com as pessoas, mesmo que eu não entenda, a gente faz mímica, a gente se abraça e tudo dá certo, sabe? Eu confio que isso funciona muito bem. Mas eu quero trazer essa história para que você reflita sobre isso. A Bel aprende melhor a língua quando ela está imersa na cultura. Por exemplo, espanhol, eu tive 2 anos de espanhol, mas a Bel no México falava espanhol melhor do que eu, se comunicava melhor, apesar de eu saber mais de espanhol do que ela. Porque quando a Bel tá lá imersa, ela não tem vergonha, né? Daí ela vai, consegue se virar e se comunicar com as pessoas e a coisa flui, porque ela tá imersa. Eu tenho vergonha. Nos Estados Unidos também. Mas eu passo quando por ela cima tá imersa, disso. Ela consegue aprender melhor. Então, ali eu percebi que eu falei, Bel, o teu problema de aprender é porque você não tá imersa na cultura, você não tá imersa nisso. Então, quando você tá ali imersa e dedicada e não tem outra escolha, você aprende. Mas quando tem escolha, vai fazer curso aqui no Brasil, fica com preguiça e isso vale, inclusive, essa questão de imersão, vale, inclusive, para aprendizados nesse processo. Por que dentro do nosso programa a gente cria possibilidades do aluno ficar imerso? Por isso, porque a imersão, ela traz você estar com pessoas que têm o mesmo propósito, com pessoas que querem chegar em algum lugar, ninguém tá ali para brincar. Pessoas que falam a mesma língua. Exatamente. Pessoas que falam a mesma língua, né? A gente tem uma tribo, né? Que tá todo mundo reunido, tá todo mundo em prol da mesma. E aí, quando você tem uma tribo, pessoas que falam a mesma linguagem, no mesmo assunto, você consegue evoluir mais rápido, você se motiva cada vez mais. Porque um grande problema do aprendizado é que quando você se frustra, você acha que não consegue aprender, acha que isso não é para você, ou você quebra a cara, erra de alguma forma, você se frustra e começa a deixar de lado, você perde a motivação. Quando você está imerso em uma tribo, junto com pessoas que falam a mesma linguagem, o mesmo assunto, você volta a se motivar, você fala, isso hoje aconteceu, o fulano disse que já aconteceu com ele, o outro também, mas que depois superou e daí conseguiu evoluir, e assim a pessoa consegue evoluir no aprendizado, porque o aprendizado não é uma coisa simples que só flui, né? A gente tem percalços, tem às vezes dificuldades. E agora a gente vai para uma parte em que a gente precisa dizer para vocês pequeno passo que vocês já podem aplicar imediatamente e contribuir para que você supere esse obstáculo. Então, assim, todas as pessoas no mundo possuem um grande potencial que ainda não foi aproveitado. Todo mundo tem.
E muitas vezes você não aproveitou porque ele está tão escondido lá, porque talvez em algum momento tantas pessoas te fizeram acreditar que você não tinha capacidade, que você não tem. Nessa primeira vez que a gente foi para os Estados Unidos, e eu não conseguia comer direito, porque às vezes eu estava sem a Dani, precisava pedir, eu não tinha coragem, eu morria de vergonha, porque eu estava me sentindo mal e muito burra. Eu ficava com dor de cabeça, foi horrível para mim. Por eu me sentir tão inferior, a ponto de, cara, eu pensei, eu não consigo me comunicar com as pessoas. Então eu sou muito burra para isso, eu não consigo mesmo. Elas estão falando, não importa a língua, né? Qualquer outra língua eu não entendia. E eu acreditava que não entendia. Às vezes, se a gente faz um esforço, a gente consegue compreender o que é inacreditável. Dependendo da forma como você fala, uma pessoa entende, né? Então, assim, o nosso cérebro ele tem 2 fases de memória. Estou falando aqui de pontos que, a partir de agora, você já pode seguir. Memória de curto e memória de longo prazo. Então, a gente tem essas 2 fases de memória. A memória de curto prazo, ela não é absorvida. Ela simplesmente, ela não gera uma relação, uma retenção, aliás. Ela evapora. Ela é uma memória que veio e que, se você não cuidar, ela vai embora. Só que aí, assim, para você transferir a memória de curto prazo para a memória de longo prazo, é necessário repetição. É com a repetição que a gente consegue aprender. É com a repetição que a gente consegue aprender, fixar o conhecimento. Quantas vezes eu pedi o café e ele veio errado até eu compreender a maneira certa de pedir para o Jeff. Eu tomei um café ruim, torrado, amargo, forte, que eu não gosto. Até acertar, porque eu precisei repetir e compreender. Eu estou repetindo, agora eu entendi onde eu estou errando. Vamos ajustar. Você precisa ver de novo. Vale a pena ver de novo. Tem coisas que valem a pena ver de novo. Então, a gente precisa da repetição para a memória sair do curto prazo e ir para o longo prazo e fixar na sua cabeça. Por exemplo, a mesma coisa quando a gente assiste um filme a primeira vez, a gente assiste de uma forma. A segunda vez que a gente vai assistir um filme, a gente vê detalhes que não tinha visto na primeira, não tinha prestado atenção. E aí você sabe detalhes a mais. Isso só no filme. O aprendizado é a mesma coisa. Ao longo do tempo, a repetição gera o conhecimento, vai fixando esse seu conhecimento e a prática confirma isso. A prática vai consolidando isso. Pergunta como que eu decorei as falas do filme Procurando Nemo. Assistindo um monte de vezes. Repetição! Ora, assim, o conhecimento é a mesma forma. Por isso, hoje em dia, a forma que a gente está tendo o online está vindo como... Até essa pandemia veio para... Até mesmo para as escolas, para o ensino formal, né? As escolas reverem o seu método de ensino, porque está super ultrapassado. Então, daqui para frente, vão realmente surgir evoluções no método de ensino, porque esse negócio de só presencial e lá na aula, talvez não seja a forma mais eficiente. Mas agora com online, coisa que a gente pode rever, fixa melhor, é muito mais eficiente, né? Funciona melhor a gente poder rever as coisas. A pessoa falou, a Dani é fluente em inglês. Não, eu não sou fluente em inglês, eu falo um pouco melhor que a Dani. Eu não falo. Qualquer um que fale um pouquinho fala melhor do que eu. Pedir um café com leite lá. Ah, mas você sabe falar bem mais do que eu. Não chega a ser fluente, dá pra dar disfarçado, assim. Eu já não, gente, mas eu ando... Se precisar, eu pego o celular, coloco alguma coisa no tradutor e pego a palavra central daquilo que eu preciso, tipo, veja isso, daí você vai compreender. Com a velocidade do jeito que tá o mundo, a internet, não tô dizendo que não precisa saber, mas também não precisa ser tongo e não se virar, né? A gente pode se virar. Uma coisa é a gente não saber e não ter o controle sobre isso. Outra coisa é pensar, putz, eu posso fazer alguma coisa aqui para dar uma movimentada. Isso aí. Então, vamos lá. Depois que eu falei aqui da memória de curto prazo, da memória de longo prazo e o filme Procurando Nemo, na fotografia newborn, o conhecimento ela vem com a prática, certo? Sim, desde que tenha estratégia no estúdio para adquirir esse conhecimento,
desde que você tenha estratégia nesse estúdio para adquirir Estúdio não estudo, Meu filha. Deus, de novo? Mas na minha cabeça tá estudo. Fala essa frase. Metodologia, filha. Segue um método, põe em prática, repete, repete, repete. Assim você aprende. então, mas Resumindo é isso. é que assim, ó, na fotografia Não precisa ter newborn, estúdio. o estudo ele precisa, mas você tem que ter o conhecimento e saber colocar isso em prática da maneira correta. Colocar o conhecimento em prática da maneira correta, para que você tenha o domínio naquilo que você está fazendo e chegue na expertise. Né? A expertise, ela traz um significado diferente para as informações. Por exemplo, a forma como você vivencia o conteúdo ou como você vivencia o mundo naquilo que você trabalha, com a expertise, você enxerga diferente. Eu vivo a fotografia newborn há 8 anos, basicamente diariamente. Eu ensino isso há muitos anos também. Então eu estou literalmente imersa, mergulhada nesse universo. Eu vivo isso todos os dias, eu busco coisas sobre isso todos os dias, eu falo sobre isso todos os dias. Então eu cheguei nessa forma de entendimento e de conseguir compartilhar esse entendimento por conta dessa vivência diária mesmo que eu tenho. Aí outro dia até a gente estava em alguma coisa e alguém falou assim, mas só faz foto de bebê de curso. Eu nem dou, faz um tempão que a gente não faz mais de um ano. Não, Mês tá que fazendo vem vai fazer um ano. Um ano que a gente não faz curso presencial, que eu não tenho um bebê de curso mais. Eu atendo clientes, eu cuido do estúdio. Eu tenho ainda, além de tudo isso que eu faço, já teve gente que me perguntou também, não foi só uma, quase sempre, esses dias uma pessoa me mandou até uma mensagem falando que estava se sentindo muito mal, como é que eu dava conta de tudo? E eu falei, tem horas que eu não vou, tem horas que eu estou exausta, porque eu tento fazer coisas de dois lados. Eu tento contribuir no mundo da fotografia e eu tenho um estúdio para zelar também. É que a gente eu atendo clientes. Agora a gente determinou que a gente atende cliente à tarde. Porque de manhã normalmente tem live, e daí a gente colocou essa live que é à noite, assim, que por mais que tenha algum ensaio ele demore mais, a gente consegue às 8 da noite estar aqui. Ontem, tem sessão. Eu estou exausta, chega essa hora, eu durmo cedo, acordo cedo, durmo cedo. Então, chega nessa hora, eu estou exausta, mas era o momento que eu podia estar aqui. Então, a gente está aqui comprometida. Mas acontece que, assim, os períodos da manhã, nessa semana e na semana que vem, a gente está fazendo essas lives. Mas no dia a dia, eu faço a live 801, que é bem cedinho, não atrapalha meu fluxo. 8 da manhã tem disponível para cuidar de mim, para fazer exercício, para fazer qualquer outra coisa da vida, fazer exame médico, se eu precisar de qualquer coisa nesse período. À tarde, o meu período todo é dedicado ao estúdio, e de manhã, quando eu não estou fazendo outra coisa para mim, também está dedicado ao estúdio, edição de imagem, atendimento, tem uma série de fatores, e tudo isso a gente que faz. Então tem horas que eu não dou conta mesmo, e acontece, tem horas que eu esqueço de responder alguém, tem horas que eu esqueço de colocar na agenda alguma coisa super importante. Nem todo mundo dá conta de tudo. E eu não sou diferente de ninguém. Eu simplesmente me comprometo a fazer aquilo que eu tô fazendo, né? Mas, às vezes, eu erro e erro feio também. Voltando aqui, a gente também precisa ter humildade no aprendizado. O que é humildade no aprendizado? É impossível aprender aquilo que você acha que já sabe. Se você não tem humildade no aprendizado, você com certeza acredita que já sabe tudo ou que já sabe muito. Você acha que já não mais aprende o que eu. Então você vai parar no tempo. E eu já vi várias pessoas em várias profissões, na fotografia também, que tá lá, sabe? Foi crescendo, crescendo, crescendo. Nossa, acha que chegou num patamar legal, beleza, agora estabilizou. E aí a pessoa parou, ela se acomodou, ela parou de aprender, porque ela acha que tá ok, ela acha que já é o suficiente, que não precisa mais, e a pessoa parou. E aí o que acontece? As outras pessoas foram crescendo e passando ela. E aí, o que aconteceu? A pessoa não teve humildade de enxergar que sempre precisa aprender, nós mesmas sempre estamos aprendendo, sempre estamos estudando coisas novas, porque as coisas evoluem e hoje em dia evoluem cada vez mais rápido e a gente precisa aprender cada vez
mais coisas de todos os... Tem dias que eu acredito sentidos. que o meu dia precisaria ter mais de 24 horas, mas a gente tenta dar conta. A gente tá aqui firme na parada, mas é impossível aprender aquilo que você acredita ou acha que já sabe. Se você sabe, você não vai se interessar em aprender, vai esnobar ali o conhecimento, vai falar, não preciso disso, já sei o suficiente e tchau. Um exemplo, passa lá uma borboletinha e ela tá carregando uma faixinha lá. Nessa faixinha tá escrito, calma, tem um propósito. Você tá lá seguindo a borboleta e aí a faixinha que ela tá caindo, igual aqueles aviãozinhos, sabe? Que passam com a faixa de feliz aniversário, né? Aquela coisa. E aí lá tá escrito, estudar para aprender a fazer alguma coisa. Aí você olha, eu já sei isso daí. Deixa passar, não vou. Passou. Aí outra pessoa fez uma coisa que você pensa assim, cara, essa pessoa, que foda que ela é. Ô, fulana, onde é que você aprendeu isso? Nossa, você não viu que tinha passado um aviãozinho ali? Fui lá. Não era borboleta? Mas eu mudei para avião. É, porque borboleta passando com a faixa seria bem estranho. Sim, por isso eu mudei para avião. Mas justamente para ser estranho que ninguém ia esquecer que passou uma borboleta com uma faixa. Avião todo mundo ia esquecer. Agora uma borboleta com uma faixa ninguém ia esquecer. Cola na minha, ela tá carregando, tá dentro do casulo ainda. O casulo virou uma bolsa, agora ela tá lá carregando. Então, a pessoa, aí você pensa assim, cara, onde é que ele aprendeu? Ele aprendeu com aquela oportunidade que você deixou passar porque você acreditou que já sabia. Saca?